Olá, tudo certo? Me chamo Gabriel, sou executivo da Associação Empresarial aqui de Rio do Sul e a gente está começando mais um bate-papo. Tivemos recentemente um bate-papo muito interessante sobre empreendedorismo. A gente convidou a Vanessa e a Ana do Sebrae e foi conduzido pelo Eduardo, que é um dos nossos colaboradores aqui responsável pelo setor de relacionamento. E hoje a gente vai falar sobre um tema que me cativa muito, que é tecnologia, né? E para isso, para dividir o bate-papo aí, a gente convidou alguém que manja e manja bastante e muito, né? Que é o Almir, né? Boa tarde, Almir, obrigado aí pelo convite. O Almir, além de ser associado, é nucleado no núcleo de inovação e a gente já fez várias trocas aí, várias parcerias relacionadas, né, a essa área que você domina tanto, que é tecnologia e suas variáveis, né? Mas o foco hoje a gente vai falar de chat, né, que tá bombando aí para todo mundo. Mas antes, diga aí para nós quem é Almir, o que tu faz. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Almir Bolduan, sou sócio-gerente de pesquisa e inovação na Magazord Tecnologia e eu levo inovação para quem quer vender na internet, né? Através da Magazord. Eu agradeço o convite do Gabriel, da Associação Empresarial também, para a gente falar um pouco sobre ChatGPT e tirar algumas dúvidas, de repente, que possa surgir. Um bate-papo bacana, tecnologia que é uma área tão legal que a gente já mexe há alguns anos também. Beleza. Só o fato de nós dois estarmos dividindo o mesmo papo já quebra uns tabu, né? Porque até um tempo atrás a galera de TI era considerada meio ogro pro resto da humanidade. É gente que não fala, que não tem amigo, né? E se expor e falar e tal, quase sempre não é muito a vibe de quem é muito conectado com TI, porque já leva uma vida mais solitária. Eu e meu teclado, e os meus computadores, né? Costumo dizer que é porque gosta menos de gente e daí vai para a área da TI. Mas não é bem isso, né? E o mundo dos negócios faz a gente migrar, né? Se conectar e por mais tecnologia que você, Almir, e que você aplique na Magazord, todo o processo são pessoas, né? Cliente é pessoa, fornecedor é pessoa, contatos são pessoas, parceiros são pessoas. Então, eu costumo dizer que a tecnologia ela é o meio, ela até pode ser o elo de conexão, mas quem continua fazendo, mesmo na era do chat, são pessoas, né? Isso mesmo, é que você falou uma grande verdade agora, que justamente quem procura essa área de tecnologia é justamente aquele que talvez tenha um pouco mais de timidez e que procura fugir um pouco dessa questão do contato com o público, né? E realmente uma das capacidades que eu vejo que a gente mais pode evoluir nos dias de hoje é a capacidade de se reinventar. Então, aquele que não tinha muito contato com pessoas, que não era muito familiarizado com isso, vai precisar se mexer um pouquinho para melhorar mais essa skill de comunicação, que ela é imprescindível nos dias de hoje, independente da atividade que você faça, você sempre vai ter contato com pessoas. Seja um contato na tua equipe interna, um contato com o teu gestor, um contato com o teu colaborador. Então, independente do que você fizer, o contato com pessoas, ele não dá para fugir dele, não. Às vezes, em algumas aulas, até quando a gente toca nesse assunto, eu costumo perguntar para os alunos, né? Eu também sou professor universitário. Qual profissão você conseguiria ou consegue fazê-la 100% sozinho, sem depender de mais ninguém? E é difícil de encontrar essa resposta, se é que ela existe, né? Pode ser o carteiro lá no deserto do Atacama, mas ele precisa que alguém faça chegar a correspondência até lá, para que ele distribua naquela região. Então, todo mundo precisa de alguém, ou é alguém que outra pessoa precisa de você, né? Então, essa engrenagem aí, como a gente costuma dizer, elas são pessoas. Por mais que agora a gente vai entrar na pauta aí que é tecnologia, e para alguns até isso dá uma certa assustada, né? Mas vale a pena até contextualizar o que é esse chat, né, Almir? Na tua concepção, a gente está ao vivo agora no Instagram da CIRS e em breve esse mesmo conteúdo fica disponível no canal da associação lá no YouTube. Então, a gente sabe que muitos vão escutar, e talvez nem todos estão familiarizados, já ouviram falar, mas isso é um joguinho que o meu filho tem no celular, alguma coisa assim, né? Se fosse para a gente conceituar aí, genericamente, talvez, o que seria esse chat, né, que está todo mundo falando, que é o tal do chat GPT? Ele não é bem um chatbot, ele é uma estrutura que usa inteligência artificial que você pode conversar, você pode ter interações com ele, sabe? E ele é um modelo, a gente chama de modelo de linguagem natural, só que ele é treinado num conjunto de dados muito grande, gigantesco. Então a gente chama de Large Language Model. E ele é treinado usando um subconjunto da inteligência artificial, que é o Deep Learning, em que ele consegue, com essa base de textos enorme que ele foi treinado, ele consegue te responder o que você questionar. E ele consegue ter mais interações, não somente uma pergunta e uma resposta, como ele consegue contextualizar muitas vezes.
Então, quem usa ele como uma pergunta simples que nem faria para o Google, talvez está subestimando o poder que essa ferramenta tem, né? Então, é um lugar que você pode entrar e pode conversar. Então, você pode conversar como se fosse uma pessoa mesmo. Oi, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de viajar para tal lugar, mas eu tenho somente tantos dias disponíveis, o que eu poderia ver nesse lugar, e etc., mas eu gostaria de usar transporte público. Então, você vai colocando essas condições e ele, através de algo muito interessante que evoluiu nos últimos anos, chamado mecanismo de atenção, ele consegue enxergar o valor de cada frase que você vai colocar, compatibilizando com o banco de dados gigantesco que ele tem. Então, isso tudo faz essa conversa ficar com outro nível, assim, do que a gente tinha até alguns anos atrás. Legal, essa questão até que tu trouxe de muitos talvez até estarem subestimando, né? É algo que eu quero trazer daqui a pouco para a gente conversar, porque na prática é bem isso que está acontecendo, né? Talvez por falta de conhecimento, e daí faz parte desse aprendizado, né? Tudo tem um start, tem um começo, mas a maioria das pessoas ainda estão utilizando essa ferramenta que é fantástica para fazer perguntas ou para buscar informações da mesma maneira que a gente já fazia no Google até então. Então, se você está indo para o chat achando que está no Google, fique no Google, né? Porque daí tu não precisa do chat ainda, ou você não vai tirar, de fato, o resultado tão expressivo que o chat pode te entregar, né? Falando da explicação ou do conceito do chat ali, e talvez trazendo para um lado mais lúdico da história, né? De um lado, o chat é uma criança, né? Que está aprendendo, mas numa velocidade incrível, porque ela tem milhões de professores o tempo todo instigando ela a aprender coisas mais. Uma criança que não sente sono, uma criança que não para se alimentar, e uma criança que não fica chateada quando tu pergunta algo demais para ela. De um lado, ela é isso, uma criança que ainda está aprendendo. E todos nós que utilizamos o chat estamos sendo professores dessa criança. Aquilo que ele não sabia fazer há um mês atrás, ou algumas respostas que vinha meio estranha há um mês atrás, agora ela está um pouco mais interessante. Do outro lado, ele é um cérebro, né, uma tecnologia capaz de ler muitos livros ao mesmo tempo, buscar coisas ao mesmo tempo, e aquilo que você pesquisou ou interagiu com ele ontem, tornou uma base de conhecimento para ele utilizar como resposta para uma outra pessoa, né? Então, o crescimento dele, se não é infinito, mas é muito próximo disso, né? Porque cada interação nova, cada frase que a gente manda para o chat, ele aprende que as pessoas querem saber também sobre isso, caso ele ainda não tenha percebido, e ele vai e aprende aquilo, e amanhã ele vai estar um pouco melhor, né? Então é exponencial, como é quase tudo na tecnologia, né? E essa velocidade, pelo pouco de tempo que ele está aí, a gente já está vendo que ele já está bem melhor, né? Os usuários iniciantes, né? Alguns de nós aí que somos mais ligados acabamos chegando primeiro nessas ferramentas, né? E tu via assim, será que vai dar certo? Será que é isso? A gente estava até falando nos bastidores que os concorrentes do GPT estão aí, são bem legais, e em alguns contextos eles ainda são menos criativos do que o chat na hora de responder. Eles podem até ter dados mais reais, mais atualizados, porém eles têm menos desenvolturas de resposta, né? Então isso é igual Neston, né? 1000 maneiras de se preparar Neston, 1000 maneiras de utilizar isso aqui. Inclusive, a base de dados que é gigantesca, que foi utilizada para treinar cada um desses modelos, tanto o ChatGPT, quanto o Bard, quanto o da Microsoft também, do Bing Chat, eles são diferentes, eles são até um tanto desconhecidos, se você vai ver hoje, né? Que não se tem uma documentação específica sobre o que foi utilizado para treinar esses modelos, mas foi usado muito texto. Uma questão gigante, assim, né? Então, por isso que os resultados acabam sendo diferentes. Então, se você conversar com o ChatGPT, com o Bing Chat ou com o Bard da Google, é como se você conversasse com 3 pessoas super inteligentes, mas cada uma teve uma formação um pouquinho diferente. Então, eles vão ser bons em resolver as coisas, mas as respostas não vão ser as mesmas. E até é diferente esse conceito que a gente vê. Quando você pergunta para um modelo de linguagem natural desses, você pergunta alguma coisa, a forma como ele te responde, você pode pensar até que ele achou esse texto em algum lugar ali na base dele. Ele não achou. Esse modelo é um modelo generativo. Por isso o nome dele é que nem o ChatGPT, é Generative Pre-Trained Transformers, por isso que é GPT. E o modelo generativo, ele gera dados sintéticos a partir de uma base de conhecimento na qual ele foi treinado. Então, ele sabe como escrever, ele sabe como montar uma frase.
Então ele não vai pegar um pedaço de texto que ele achou lá na Wikipedia, no artigo X, e vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para você, que nem o mecanismo de busca faz. Quando você vai lá no Google, coloca uma busca, aparece um bloquinho de texto, que é o que está lá na página, né? Você clica e vai acessar. Lá não, ele gera o texto, ele cria esse texto, ele aprendeu como gerar textos com base em todos esse volume de informação que ele foi treinado. Por isso está aí essa mágica, sabe? E isso até então não era uma coisa tão popular, até porque as técnicas de treinamento e etc., elas acabaram evoluindo muito nos últimos anos. Isso é uma coisa bem recente. Esse simples, mas detalhe único, né, que não é um Ctrl+C, Ctrl+V de algum lugar que ele encontrou, é o que mais diferencia ele de qualquer buscador, né? Porque hoje, quando eu procuro no Google por uma resposta hoje e procuro por ela amanhã, provavelmente o que vai voltar é a mesma coisa, porque ele foi procurar pela aquela frase, aquele contexto, né? Aquela sequência de letras. Quando a gente procura pelo chat, é um contexto que está ali. Um contexto, uma hora do dia, um horário, um local, inclusive um lugar do mundo que tu estás, né? Talvez se eu estiver aqui e você estiver lá nos Estados Unidos fazendo a mesma pergunta, pela base de dados, pelo local, enfim, pela conta que tu colocou, a hora que gerou o cadastro, talvez as respostas, mesmo que a pergunta seja idêntica, a resposta pode ser diferente, né? E por que a gente quis trazer isso, né? A gente está vendo que o uso está crescendo gigantescamente, até talvez tu possa compartilhar depois um pouco o quanto que está sendo utilizado, né? E a gente quer, a nível de auxiliar mesmo, e até de colocar minhoca na cabeça, no bom sentido, desses nossos empreendedores, dos nossos associados enquanto ACIS, deixar algumas dicas, né? Como você pode usar, se você está usando como buscador, legal, beleza, é um começo, mas isso é a pontinha do iceberg, né, Almir? E deixar algumas dicas do que fazer, tá? Não vai ser uma aula, nós não daremos um workshop de chat em 15, 20 minutos, mas é muito mais uma troca de experiência e um bate-papo sobre, e quem sabe você pode ficar mais curioso ou ter algumas sacadas durante essa conversa. Pois então, uma forma de você usar ele para resolver os problemas é como se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém muito inteligente e você tem todo o direito de ser o quão chato você quiser ser. Porque se você começar a perguntar alguma coisa para alguém, e se eu fizer assim? Mas se for mudar isso para cá? Ou faça daquele outro jeito? Uma hora a pessoa vai dizer, cara... Você decide. Não, né? E o ChatGPT, na verdade, e os outros tanto o Bard quanto o Bing Chat, você pode ficar perguntando, pedindo para ele alterar as coisas, e nessa conversa que você vai tendo, ele sempre vai manter uma memória do que você já conversou com ele naquele chat. Então você pode perguntar algo específico, mas se eu fizesse de outro jeito? Ele sabe o que você perguntou antes e ele sabe o que ele respondeu também. Então é uma cadeia de mensagens que fica sempre na memória dele. Cada cadeia de mensagens que você dispara, ela funciona de forma independente, e você pode ter essa iteração. Então, eu sugiro usar ele para resolver problemas mesmo. Eu tenho uma empresa que faz tal coisa e atua no segmento tal, tal e tal. Como eu poderia melhorar minhas vendas usando o canal de comunicação X? Aí você pergunta e ele vai te dar uma resposta. Mas se eu usar desse jeito, não vai causar esse problema? Você vai perguntando, vai jogando esses dados para ele e ele vai te respondendo, Só tem uma questão que tem que tomar um pouco de cuidado, que ele pode alucinar, que a gente chama. Quando o modelo de linguagem natural ele não consegue encontrar uma resposta específica para o que você está perguntando, ele é programado para te responder de qualquer jeito. Então ele não vai te dizer assim, nisso aqui eu não sei. Ele vai inventar alguma coisa. E mesmo perguntar quais foram os livros que o Almir escreveu, tal, capaz ele mostrar que eu escrevi algum livro, sendo que eu nunca escrevi livro nenhum. Como já aconteceu, artigos, etc., né? Então tem esse pequeno perigo, já alertando quem vai utilizar, para que possa ficar um pouco mais cuidadoso na hora que fizer as perguntas e tal. E não colocar dados confidenciais, porque como o que a gente utilizar para fazer as perguntas e interações pode ser usado para treinar um modelo depois, então algum dado confidencial pode te trazer um problema mais tarde. E um exemplo básico disso vamos ver se eu quero descobrir se a minha senha do banco ela é boa. Daí eu vou lá no chat, né? Ô chat, olha só, a minha senha é essa aqui. Você acha ela uma senha segura? Ele vai te dar a opinião dele, mas ele ficou com aquele dado. Daqui X dias, alguém aleatoriamente, chat, me sugere aí uma senha para banco. Ele aprendeu aquela, né? Pode, né? Que não exatamente no literal, mas ele indica a sua senha para alguém. Não entregando o teu dado de conta, enfim, né? Mas na dúvida é melhor não colocar dados... pessoais, né, ou coisas muito, muito específicas nesse sentido.
E isso que você trouxe também é uma sacada bem interessante, né? Que você pode instigá-lo de várias formas, né? Então, inclusive você pode, né? No exemplo que você deu ali, eu sou comercial de uma empresa, eu vendo água, estou sentindo dificuldade para vender para segmento X. E ele vai te dar uma resposta. E talvez você queira utilizar aquilo de uma outra maneira. Você pode dar uma de chato no bom português e perguntar de novo. Chat, bem legal, mas como que eu explico isso para um senhor que é o proprietário da minha empresa, que tem 70 anos e que vendeu água a vida toda? Ele melhora aquela resposta, né? Melhora, ele coloca de formas diferentes. Você pode, inclusive, colocar assim, me explique tal conceito como se eu fosse uma criança de 5 anos, sem perder a essência da resposta. E ele vai te dar. Porque ele consegue, inclusive, criar metáforas, criar exemplos, criar esse tipo de interação que num buscador você jamais teria, assim, ter acesso a esse tipo de informação de forma tão prática quanto você tem nos modelos de linguagem. E essa de ter resposta sempre, né? E isso é super importante, assim, porque ele não vai dizer não sei. Isso mesmo. E ele nem vai dizer também prefiro não falar sobre isso, né? A Alexa às vezes brinca com isso. Quando a gente pergunta algumas coisas para a Alexa, ela diz, prefiro não me posicionar, né? Às vezes tu pergunta da Siri para a Alexa e ela dá umas respostas engraçadas nesse sentido. Mas o chat, ele tá ali para te responder. Então até viralizou logo no início ali do lançamento do chat sobre o fato da morte do Ayrton Senna. Perguntaram para ele como foi e ele trouxe uma história linda, assim, que quem era fã do Ayrton Senna, porém não era tão bom de memória, né, se emocionou, chegou a chorar com a resposta que o chat deu. Mas a maneira que ele contou e a curva que ele citou não são as verdadeiras. O Ayrton Senna não morreu daquele jeito e o acidente não foi naquela curva. Mas ele inventou na hora, né? Então, é importante cuidar para utilizar o chat, não para descobrir dados históricos, quem descobriu o Brasil, isso o Google faz, né? Ele tem ali uma capacidade gigantesca que é o lado criativo do negócio, né? O lado da expertise. Como você bem exemplificou, tu tens a oportunidade de ter um monge aqui do teu lado, um especialista de área, e você quer saber maneiras de fazer melhor determinada coisa. Ficar perguntando número, datas, etc. Para o chat, às vezes, dependendo do que for, ele pode fazer tão romântico que tu acredite, porém não é o verdadeiro. E até tem umas palavrinhas mágicas que você pode usar na hora de fazer a interação com o ChatGPT, que é o atue, por exemplo. Atue como um advogado. Crie uma defesa para um recurso de atuação, numa multa, etc, etc, etc. Você pode passar isso para ele. Então, ele vai te dar, como se fosse um advogado, com aquela personalidade descrita, alguma defesa que você possa necessitar por algum motivo. Ou atue como um comediante e conte uma piada sobre tal fator. Ele vai contar. E ele vai inventar uma piada, pode ser que seja sem graça, mas ele vai inventar uma piada. Então, o imagine também é interessante. Você pode colocar assim, imagine que semana que vem é Natal. Crie uma campanha de marketing para uma empresa de tal coisa, que tenha um foco principal o cliente do segmento tal, tal, e que venda o produto tal, tal e tal. Crie postagens, crie textos para postagens diárias no Instagram para os 7 dias que antecedem o Natal. E ele vai te gerar. E é aí que ele começa a se diferenciar, né, de um Google ou de algo nesse sentido. Então, para quem está nos ouvindo e talvez ainda não entendeu, ou já entendeu, mas a cabeça está rachando no meio, né, é exatamente isso. Com o chat ou com essas inteligências artificiais que a gente está conhecendo aí na atualidade, o que você mais pode fazer é aumentar a tua capacidade de decisão, a tua capacidade criativa e a tua capacidade de interagir de uma maneira diferente, né? Quando você vê talvez um concorrente fazendo algo e você fica, putz, por que eu não pensei nisso antes? Com o chat você pode pensar nisso antes, né? Chat, quero 5 maneiras diferentes do que esta, porque esta é a tua maneira, de fazer determinada campanha para vender um celular pela internet. E ele vai te dar maneiras de fazer. Então, essa é a maior capacidade. No dia a dia, tem muita gente usando o chat só para criar um texto, só para criar uma campanha, mas essa é aquela parte que para ele já está muito fácil, né? Então, a gente consegue instigar o chat a gerar para nós esse lado criativo, né? Esse lado espontâneo e, como você disse, não terá 2 respostas. Se alguém do mesmo ramo perguntar coisas parecidas, ele não vai responder igual, e principalmente se você contextualizar, né? Que é o imagine, agora você é tal pessoa, porque daí você está dando o contexto. O chat, quando a gente insere um contexto, ele fica muito melhor, né?
eu quero fazer uma musiquinha que venda água. E ele vai te trazer uma letra de uma música que venda água na sinaleira, no semáforo. Quero essa mesma musiquinha para ensinar crianças de 5 anos a importância de beber água, porque eu sou professor e vou usar isso na creche. Ele vai trazer o mesmo contexto, porém escrito de maneira diferente, porque agora o alvo dele é crianças e não mais pessoas aleatórias no semáforo. Esse é o poder da inteligência artificial. E é muito importante colocar esse contexto, que nem você falou no seu exemplo agora, porque eu sou um professor e vou utilizar isso na sala de aula para turmas de tal ano. Quanto mais detalhes você der, quanto mais você explicar, quanto mais completa você colocar a sua pergunta, que na verdade às vezes a pergunta a gente chama isso de prompt, né? Essa entrada ali. Então você vai achar na internet engenharia de prompt e tal. É que o prompt é o nome dessa entrada de texto que você dá para o ChatGPT, e ela pode ser uma pergunta, como pode ser algum outro item que ele também vai responder alguma coisa a respeito. Quanto mais completo, mais completa será a resposta. Porque você imagina, se você colocar, me escreva uma poesia. O chat, se fosse uma pessoa, perguntaria, mas tu quer uma poesia do quê? Olha a imensidão de poesias que existem na base de dados dele. Ele vai te jogar uma poesia, porque ele é obrigado a te dar uma resposta. Mas quanto mais detalhista você for, mais riqueza a tua resposta vai ter. Então, uma pergunta simples, normalmente vai retornar uma resposta simples. Você pode colocar para ele, por exemplo, perguntas bem complexas, com 3 parágrafos, contextualizando todo o problema que você está enfrentando, como se fosse quase um psicólogo, assim, que você desabafa. Fala para ele o que você está sentindo e qual que é o teu problema. Você vai, escreve. Então, você pode colocar ali até 4.000 palavras ali na entrada, dependendo do tamanho da janela de contexto, dependendo do modelo que você usa, isso muda um pouquinho. Mas você pode colocar textos muito grandes de entrada para ele te dar para você pedir um resumo, ou para te pedir para melhorar um texto que você escreveu. Você pode colocar, por exemplo, colocar um texto que você escreveu e pedir para ele melhorar esse texto, e ainda criticar os pontos que ele achou que o seu texto estava fraco. Então você acaba aprendendo a melhorar a sua escrita com o uso da ferramenta. Isso também é legal. E aí tá um dos ganchos aí, né? Até às vezes por preconceito mesmo, né? O pré-conceito não de negativo. Aquilo que vem antes de você ter o conceito, você fica pré-julgando, né? E então se fala muito disso, né? Esse chat aí vai nos deixar menos inteligente, etc. Vai depender do uso. Exatamente. Eu costumo dizer que a tecnologia é para a humanidade o mesmo que essa água aqui é, né? Eu posso jogar essa garrafa em alguém e machucar uma pessoa. Culpa da água? Não, culpa do ato, né, e do ser humano que fez isso. Com a tecnologia é muito parecido, tá? Então pode sim que alguns setores ou que algumas pessoas passem a se tornar menos criativos porque aquilo que não se usa se atrofia. Então ele vai terceirizar a capacidade dele para uma inteligência? Pode, mas é culpa da inteligência? Não, ela estava lá quietinha. Alguém chamou ela para fazer alguma coisa, né? Agora, quando eu quero melhorar o que eu já faço, e daí você começa, chat, me ajude com isso, me ajude com aquilo. Escrevi um texto aqui para convidar para o aniversário da empresa. Como que eu posso deixar mais interessante focando no contexto tal? Porque sou uma associação. E daí ele começa a te dar respostas e tu começa, olha só, isso aqui eu não tinha pensado ainda. Então você não terceiriza, você une, você faz com ele, né? E não dá aquela de aluno, né? De Ctrl+C, Ctrl+V. Reescreva esse texto de forma mais formal, reescreva esse texto de forma mais descontraída, e ele vai reescrever esse texto usando como se fosse uma personalidade de escrita que ele vai ter naquele momento, sabe? Então isso é muito rico, e ele na verdade ele pode gerar uma dependência, assim como você é dependente do computador para trabalhar, depois você virou dependente da internet, e agora você vai ser dependente de uma inteligência artificial. Essa dependência pode ser benéfica, assim, você pode potencializar o teu potencial de trabalho ou mesmo lazer, descobrir algumas coisas, viajar, etc. Como pode também gerar uma dependência que é ruim, que você acaba ficando mais preguiçoso. Tudo isso vai depender da forma que você utiliza e para que você utiliza, né? Mas é uma ferramenta fantástica que ela tem um poder que a gente nem imagina o que dá tudo para fazer com ela, sabe? Tanto que às vezes eu pego para testar algumas situações, isso aqui ele não vai saber, né? Aí eu coloco algo mais específico de alguma ferramenta de desenvolvimento web, do framework e tal, com a biblioteca tal, uma coisa assim muito específica, e ele te dá exemplo, e às vezes você já fez, e ele faz bem parecido com o que você fez. Poxa, se eu tivesse colocado isso antes, tinha me economizado meia hora de trabalho. E isso também, né? A gente está aqui falando muito mais de textual, né? Traga uma resposta, uma campanha, mas até para dev, né? E o chat te ajuda a melhorar os teus códigos, né?
Tanto quando tu tá com uma certa dificuldade de dar o segundo passo, né? Não tá evoluindo, tu não entendeu o que tu estás errando no processo, ele te ajuda a fazer isso, como ele te ajuda a otimizar, né? Chat, eu tenho aqui um bloco de repetição, mas eu preciso tornar isso aqui mais eficiente, né? Que a velocidade ou que a performance seja melhor. Ele otimiza aquilo junto contigo. Então, ele se torna um professor também. E a gente fala bastante para utilizar o chat para ações de dentro para fora, mas internamente uma empresa pode se apropriar muito, né? O RH pode usar o chat para melhorar engajamento, né? Chat, amanhã eu preciso dar um feedback focando nisso, naquilo outro. Será um feedback coletivo para todo o time no mesmo ambiente e eu gostaria de algumas dicas, tá? Então, de novo, você não está terceirizando. É o trabalho que você faria se você fosse ler um livro, né? Mas ele te ajuda a pensar ou a repensar aquilo em 5, 10, 15 minutos de estudo, tá? Mas você pode optar em ler um livro. Como impactar pessoas e fazer negócios, né? Vai lá e lê esse livro. Ou você pergunta isso para o chat, né? Sou o Gabriel, gestor de uma empresa X, meus colaboradores têm esse perfil e eu preciso impactá-los para irmos além. Nosso negócio é A, B e C. E ele vai te dar uma sugestão. Então, de dentro para fora, desde o teu relacionamento com a moça do café da empresa, com a tia do café, como a gente costuma dizer, como para você melhorar teu perfil, teu funil de venda, prospect, cliente, entrar num novo mercado, desenvolver um novo produto, tá aí. E ela tá de graça, né? Nós estávamos falando antes, tem versões pagas, inclusive, mas tranquilamente, para boa parte dos usuários que nos escutam, pode usar a conta gratuita que você não vai sentir falta de nada. Quando você começar a sentir falta de algo, é porque o teu nível já aumentou, e daí talvez esteja na hora mesmo de buscar uma performance maior. Mas olha, vai demorar um pouquinho para você sentir falta de algo usando a conta gratuita, né, Almir? Eu mesmo não uso a conta paga ainda, uso a conta gratuita, me atende super bem. O que acontece às vezes é que tem momentos de alta demanda, né? Porque lá em abril tem uma estatística que saiu da OpenAI que aproximadamente, diariamente, são em torno de 10 milhões de interações com o ChatGPT. Então a estrutura de servidores que você precisa ter para manter algo assim funcionando é uma coisa fora do sério. Ele custa muito também. Ele custa, se não me engano, em torno de $100 mil dia para manter funcionando. Isso em abril. Agora deve estar um pouco diferente também, porque por causa da evolução dos meses e a gama de usuários deve ter aumentado bastante. Então é uma coisa muito grande. Então às vezes você pode precisar e pode ter uma indisponibilidade. Aí você pagando, aí você não tem mais esse problema, você vai ter ele disponível sempre. E vai poder usar o GPT-4 também. Que o GPT-4, só contextualizando rapidamente, ele tem algo diferente, que apesar de a quantidade de texto e os parâmetros utilizados para treinamento ele é muito maior, ele ainda tem algo habilitado como multimodalidade e também permite que você use plugins dentro dele. A multimodalidade é uma forma de você colocar junto com o modelo de linguagem, colocar modelos que trabalham com texto, além do texto, trabalham com imagens, trabalham com vídeo. Por exemplo, você pode colocar uma imagem e pedir para ele descrever a imagem para você. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Tranquilo. Mas nesse sentido, inclusive, né, quem está aí nos ouvindo, fica essa provocação, né, que o Almir está trazendo aí. É uma das minhoquinhas na cabeça que eu citei lá no início, né? Tanto para você fazer um exercício mental, e você pode, inclusive, perguntar isso para o próprio chat, né? Olha, eu sou do segmento tal, faça um exercício. Aonde que isso interage comigo? Ou aonde que isso pode se tornar um concorrente do meu negócio? Como que fica o meu negócio na era do chat, né? Então é importante se perguntar isso, não ao ponto de perder sono, nada disso, mas para você estar tomando a decisão e não ser engolido pela decisão que alguém tomou, tá? Então isso é algo que pode impactar positiva e negativamente, pode gerar concorrências boas e negativas para todos os segmentos. Pode ser para o advogado, como você citou, pode ser para o professor, como eu citei, pode ser para a pessoa que faz pãozinho de queijo para vender. O chat pode mudar o mercado do pão de queijo. Como? Daí cada um tem que fazer um exercício mental ou bater um papo com o chat e começar a entender algumas dicas. Olha, você pode pedir ajuda para o chat para criar um avatar, para criar um personagem da tua marca de pão de queijo. E ele te ajuda a ter uma marca mais humanizada do que uma simples fotinha de um potinho com pão de queijo, né? Então tem muita coisa que está acontecendo. E o exercício que você tem que fazer, caso você queira
se sentir, né, pelo menos atualizado, é pensar sobre, falar sobre. Aquele empreendedor que hoje diga, cara, esquece, é mais uma ondinha, e você vai passar como passou A, B e C. Não vai ser, tá? Realmente. Dessa vez isso veio, tem muitas vertentes acontecendo ao mesmo tempo, tem chat no WhatsApp, tem chat no Canva, tem chat, né, que é um lugar para você criar recurso visual, né, design, enfim. Então não é uma moda, não é algo que daqui 2 semanas a gente vai esquecer. Então você pode esperar e esperar que o teu segmento te mostre o que o teu concorrente já está fazendo com isso, ou você pode começar a se provocar. Vou me aproximar disso aí, vou trocar uma ideia com quem sabe, vou bater um papo lá com a galera da CIRS, bater um papo com o Almir, enfim. Tem muitas pessoas aí que também conhecem sobre esse tema, né? E que vale a pena, às vezes, dar uma discutida, né? Conversar. E tem até uns prompts especiais que eles elevam ainda o uso do ChatGPT para outro nível. Por exemplo, um que é divertido, eu gosto de usar, é do método socrático, se você procurar. A questão do Sócrates foi um filósofo lá do século V a.C., etc. E ele dizia que ele não sabia nada, mas ele fazia muita pergunta para instigar o conhecimento alheio, né? Então você pode utilizar esse prompt ali e você dá uma descrição para ele, como, agora você, Sócrates, você foi um filósofo, etc, etc, e você vai me perguntar para desfazer as minhas crenças e meus medos. Daí ele te pergunta, qual medo ou crença você quer falar sobre? Aí você bota, eu tenho medo da morte. Daí ele vai te perguntar, ele vai te fazer várias perguntas para tu tentar encontrar onde é que dentro de você está aquela questão do medo da morte. E você vai responder as perguntas para ele com os números que ele vai te dar enumerado, assim, primeira pergunta essa, segunda essa, terceira essa. Aí você bota 1 ponto, responde, 2 pontos, responde, 3 pontos, responde. E com as respostas que você der, ele vai elaborar mais perguntas para tentar chegar lá dentro, lá no ínfimo daquele teu medo, daquela tua crença. Então você pode usar ele como se fosse até um psiquiatra. Um psicólogo. Então, tem mais uma área que está aí que tem que conversar com o chat, né? As pessoas, como eu falei no início, as pessoas vão substituir pessoas por isso aqui? Acredito que não, e muito menos agora, tá? Isso é muito mais uma mola que pode ajudar a levar o teu negócio, a tua discussão, a tua maneira de fazer por um próximo nível, né? Se bem utilizado. Ou você pode atrofiar a tua capacidade se mal utilizado, né? Que é o que a gente comentou. Mas o que a gente quis trazer, né, com esse bate-papo aí é isso. Tá aqui o chat, ele existe, não é algo de guerra nas estrelas, não é mais um filme, né? E você pode estar utilizando. Para você que até hoje, você empreendedor que nos escuta aí ou vai nos ouvir depois e que nunca teve contato com o chat, eu faço essa provocação. Abre o chat lá ou chama alguém que conhece isso e coloca um problema real teu dentro da ferramenta para que ela traga uma possível resposta. Se você gostar do que você vê, descobrir-se um parceiro. Se você não gostar do que você vê, deixa para amanhã. Mas saiba que o mercado à sua volta está usando. E daí é uma questão de escolha. Você vai, até como carreira, como questão de trabalho, você vai correr um certo risco virando as costas para essas tecnologias, né? Então eu sugiro, para quem tem um pouco de receio, talvez, de ser passado para trás por uma inteligência artificial na questão de mercado de trabalho, eu sugiro que você use, fique por dentro das funcionalidades que te traz, esse potencializador, que é o ChatGPT e os outros modelos de linguagem, para você deixar o seu trabalho ainda melhor. Que isso vai acabar minimizando esse risco e esse medo que você pode ter de enfrentar algum problema profissional mais para frente. Não, muito legal, a gente está batendo aí quase os nossos 40 minutos e daria para a gente ficar aqui um tempão, e se a gente abrir o chat e pedir para ele, chat, nos auxilia aí com pauta para continuar falando sobre você, a gente ia ter pauta para virar o ano aí. Mas antes de a gente encerrar, eu quero de novo te agradecer, né? Várias vezes eu já te chamei para assuntos relacionados com tecnologia e todas as vezes você vem nos apoiando, tanto eu, Gabriel, como eu, Associação, eu, Núcleo de Inovação, e é muito bom ter parceiros, conexões aí que nos auxiliam, né, e até que nos provocam a sair às vezes dessa zona de conforto, né? E de novo, para você que está nos ouvindo, a gente segue à disposição, quer saber mais sobre esse assunto ou sobre empreendedorismo, negócios, né, como um todo, esse é um dos alicerces, esse é um dos braços aí da Associação Empresarial, auxiliar os seus associados a se tornarem cada vez mais competitivos e relevantes para o seu segmento, para a sua área e para a sua região. Mas, Almir, muito obrigado aí, deixo a palavra contigo, caso queiras agradecer, mandar algum recado, falar um pouco da Magazord, fica à vontade.
Eu agradeço a oportunidade de conversar contigo sobre tecnologia, sobre ChatGPT. Sempre tem alguma coisa legal que a gente pode contribuir, né? Gostaria também de convidar as empresas a que participem do núcleo de inovação também, da CIRSE, que é muito legal, que isso foi uma virada de chave desde que, como representante da prefeitura lá em 2017, depois do prêmio de inovação, a gente acabei entrando no núcleo de inovação representando a prefeitura e agora representando a Magazord, algo que, mesmo mudando de área profissional, a gente acaba não mudando pelos contatos, pelo dia a dia, pelas coisas que a gente aprende, as ações que são feitas, né? E se acaso você quiser vender na internet, se tiver um problema, né? Você vender um produto ou algo assim, você tem a Magazord à sua disposição, que é uma empresa que ela está aqui em Rio do Sul e ela está com 200 vagas em aberto, inclusive, né? A gente precisa de mão de obra ali para continuar crescendo via Brasil afora. E estamos aí, precisando de alguma coisa, agradeço aos ouvintes. Show. Obrigado mais uma vez, cara. Obrigado pessoal que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir. E a gente segue aí com portas abertas para receber todos vocês que já são nossos associados e quem ainda quer nos conhecer, quer gerar negócio, quer gerar relacionamento. Estamos dentro do Centro de Inovação, muito fácil de ser encontrado. Inclusive, daqui a algumas semanas, iremos completar 78 anos de Assis. E isso para nós é um marco muito importante. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo bate-papo.